Olá pessoal, eu sou o Davi Marques e nesta aula eu vou te dar dicas para você saber o que fazer quando não conseguir resolver uma questão de matemática do Enem. Isso vale também para outras áreas, mas principalmente matemática. Bom, essa é a última aula da sequência de aulas de dicas que eu organizei para vocês. Então, se você perdeu alguma aula, aqui embaixo tem o link para você acompanhar esses 10 tópicos que estão aí. Hoje a gente vai ver o último deles, que é saiba o que fazer em questões não resolvidas e treine bastante sua estratégia. Bom, vamos começar aqui, ó. Saiba o que fazer em questões não resolvidas. Você sempre estava querendo essa aula, né? Quer ver ideias, dicas para você resolver questões? Pode ser um número pequeno, você não consegue resolver 2, 3 questões, ou pode ser um número grande também, dependendo da sua facilidade ou não com matemática. Bom, então vamos lá. Aquela pergunta que você sempre faz: o que fazer quando não souber resolver uma questão da prova, do Enem? Bom, antes de começar, gente, eu peço que você dê like aqui embaixo, se inscreva no canal se você não está inscrito, para ajudar o canal a crescer. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: observe a natureza do problema, eliminando algumas alternativas que, por lógica, não fazem sentido. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Olha só, questão de 2009, questão mais antiguinha. A questão estava falando o seguinte: tem ali um lote retangular que 3 pessoas deveriam dividir entre eles, só que aquela parte ali central do setor circular, ela tinha uma extração de ouro, então ela valia mais do que o terreno. Então eles decidiram que eles iam dividir essa parte do setor circular em áreas iguais, e o restante ia ficar só o lote, então eles não estavam muito preocupados com isso. Mas a pergunta é, que porcentagem da área do lote retangular ficou para o João? Vamos lá, vamos pegar agora só a figura para a gente prestar mais atenção. Então, a gente quer saber o seguinte, ó, foi dividido aqui em 3 áreas iguais, essas áreas que estão em cinza ali, e quer saber a área que ficou com o João. Perceba que o João tem a menor área, ok? Se você parar um pouquinho para pensar, a área total é 100%. Se fosse dividir igualmente entre os irmãos, ficaria quanto para cada um? 33. Mas a área do João não é menor? De acordo com as alternativas, só tem um número menor que 33. Então só pode ser 19, não precisa fazer conta alguma. Isso acontece em algumas questões, você não precisa necessariamente resolver. Se você sabe resolver, ou se as alternativas não ajudam, né? Podia ter ali 19, 18, 17, aí você era obrigado a fazer as contas. Mas nesse caso, pronto, resolveu a questão rápido, ganhou tempo para fazer outras questões. Exemplo 2, ó, Enem de 2012. Tá vendo essa questão? Tem um texto ali, é uma questão bem tranquila, mas ela te ajuda muito no seguinte sentido. Ó, você tem 1.165 pessoas, está falando que está diminuindo, é isso que ele quer saber, e tem aqui, ó, diminuindo 59%. Então, quanto está diminuindo? 59% de 1.165. Não precisa fazer as contas, porque 59% é pouco maior do que a metade, não é isso? Então, a única alternativa cujo valor é pouco maior que a metade do número de pessoas é qual? 687. Pronto, não precisamos resolver nenhum tipo de conta. Ganhou tempo e com certeza você acertou, não corre o risco de errar nenhum tipo de conta. Bom, mais uma questão aqui, ó. Mais um tópico, uma ideia. Use conhecimentos específicos mínimos para eliminar algumas alternativas ou encontrar a resposta. Isso aqui vai depender da tanto você sabe, né? A sua capacidade técnica em matemática. Você pode resolver, às vezes, só questões muito simples ou às vezes questões razoáveis. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Essa questão está falando ali, ó, que você tem uma reta e está perguntando qual que é a expressão que relaciona ali o x com o y. Basicamente é isso. A contextualização não é tão relevante nesse caso. Bom, como é que a gente poderia achar? Se você sabe função afim, você resolve ela rápido, mas nem precisa fazer conta. Vamos pensar o seguinte, olha, onde corta o eixo y não é 50? Bom, esse é o valor de b, caso você já saiba isso. Então, o termo independente é 50. Pronto, já eliminamos o que? 3 alternativas. Próximo passo, essa reta ela é decrescente. Isso significa que o coeficiente angular, ou o que acompanha ali o x, ele é negativo. Então só pode ser o quê? Letra B. Pronto, resolvemos uma questão muito rápida. Ah, mas eu não sabia dessas coisas. Tudo bem, tem questões que alguns conseguem resolver, tem outros que não conseguem, mas essas são questões que talvez você conseguiria na mão e não ia lembrar muito disso, né? Você podia fazer as contas, mas estou dando ideias para você. O que você achar que é interessante, pegue para você e use na prova. Bom, terceiro tópico. Normalmente as figuras e os gráficos estão em escala.
use isso para eliminar alguma alternativa ou encontrar a resposta correta por aproximação. Gente, se você não conseguir resolver, normalmente as questões são em escala. 99% das questões de matemática elas estão em escala, então use isso a seu favor. Olha aqui, ó, temos alguns exemplos. Nessa questão de 2018, ele dava esse pedacinho aqui embaixo, 2, e perguntava o tamanho, a altura geral ali. Ó. Então, qual será essa altura? Bom, se esse pedacinho é 2, eu tenho mais 2 aqui, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, dá mais ou menos 14. Você vai ver pelas alternativas ali que ou é 14 ou é um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Você vai ver que tem que ser necessariamente 14, se você for usar a escala, ok? Bom, de novo, isso não é 100% seguro, mas caso você não saiba resolver, é um método que ajuda muito. Muita gente resolve questões e ganha pontos só fazendo isso. Bom, exemplo 2, olha. Estava perguntando aqui o seguinte, basicamente tá vendo onde está representado por D e por R? O D, ele é quantas vezes o tamanho de R? Ele é o dobro, triplo, mais, como que é? Isso que está perguntando, essa razão. Então, se eu usar, olha só, esse pedacinho é R, tenho mais R aqui, mais R aqui. Qual é a conclusão que a gente chega, então? Que esse D, ele é maior do que 3R e menor que 4R. Então, a razão D por R está entre 3 e 4. Beleza? Se eu vou analisar as alternativas ali, ó, você vai ver que só tem uma que é maior que 3. Então, é ela, né? Não tem que fazer conta alguma. A resposta é a letra E. Para você fazer essas medidas, você pode usar a tampa da caneta, alguma coisa do tipo, ou você pode levar algum pedacinho tipo de chocolate, alguma coisa assim, para você fazer essas marcações. Isso, ou alguma coisa de comida que você está levando para a prova. Então isso te ajuda, muita gente resolve questões assim. Bom, questão, exemplo 3, mesma coisa aqui. Ó. Essa questão que, se você for analisar, é uma questão difícil, está perguntando o raio Rzão ali dessa circunferência maior. Primeira coisa seria ligar o centro, isso é uma dica também, gente. Sempre tiver circunferências tangenciando ali, ligue os centros que você vai formar triângulos ou até retângulos que pode te ajudar. Bom, esse pedacinho ali, ó, seria importante encontrar ele. Não é tão simples, né, gente? Lembra que ele é 2/3 da altura de um triângulo equilátero? A altura de um triângulo equilátero é lá da raiz de 3 sobre 2? É difícil lembrar disso, né? Talvez você ia ficar igual a Nazaré pensando como que é. Bom, não precisa nessa questão, porque olha só, pensem comigo. Essa ideia ela é desnecessária, porque vamos pegar a figura maior aqui, ó. Esse pedacinho é 30, que é o raio daquela circunferência de cima. Tem mais 30 em cima, já deu 60. Com mais 10 ali ó, no finalzinho em cima, a gente tem o quê? 70. Então, esse tamanho que a gente está ali, ó, esse pedaço, vale 70. Perceba que falta mais um pedacinho até chegar ao centro, não é isso? Então significa o quê? Que o raio ele é um pouquinho maior que 70. A única alternativa que a gente tem um pouquinho maior que 70 é 74. Pronto, acabou. Resolvemos mais uma questão. Boa, né? Bom, outra questão aqui que você podia usar a escala também dava muito certo. Olha só, essa questão, primeiro vamos transformar aqui tudo em decimal para a gente pensar. Olha quantas essas alternativas são diferentes, né, gente? Por lógica, não faz sentido ter 37,5 metros, né? Se aquele pedacinho ali é 3. Se está em escala mesmo, esse pedacinho ali é 3, eu tenho mais 3, ou seja, esse valor é 3 vezes aqueles 3 daria 9, então eu sei que essa altura H é um pouco menor que 9. Ó, só tem uma altura ali que é pouco menor que 9. De novo, não é 100% seguro, mas pode ser a única opção para você resolver a questão, então manda ver, é uma opção. Beleza? Outra coisa, faça somas, diferenças, multiplicações ou divisões sucessivas. Isso pode te ajudar muito, inclusive em questões até muito difíceis. Olha essa questão aqui, ó, tá falando sobre a questão de logaritmos, de montar a expressão, questão difícil. Mas olha só, se a gente prestar atenção, 100 mil transitores em 0,25 centímetros quadrados. É bem tranquilo a gente multiplicar tudo por 4 e concluir então que são 400 mil por centímetro quadrado. Beleza? Bom, o que está falando na questão aqui? Ó? Quer que chegue a 100 bilhões e está falando que, de acordo com a lei de Moore, dobra a cada 2 anos. Então eu vou dobrando a cada 2 anos até chegar em 100 bilhões. Bora lá! Você vai colocando ali as informações, vai dobrando, dobrando, dobrando. Em algum momento você pode ver que eu arredondei ali para ficar mais fácil, e até porque está escrito na questão que é uma aproximação, e ó, 2022 está 105 bilhões. Ok, ótimo. Lembrando, tá, gente? Eu usei a ideia da aproximação do log, então também posso fazer uma aproximação ao dobrar. Melhor ainda porque não tem ali, né, ó, 2020 ou 2024, então isso facilita bastante para a gente. Boa, né? Não precisamos fazer log para resolver essa questão. Outra questão de log que você pode tranquilamente resolver sem usar a ideia. A resolução formal dessa questão, você tinha que fazer um monte de coisa.
tinha que fazer log, separar, uma questão bem difícil, você pode tentar resolvê-la depois. Então, dá vontade de chorar, né, gente? Mas você pode resolver ela com raciocínio bem tranquilo. Por isso que é importante você estar pleno, sereno para fazer a prova. Olha, a meia-vida do César é de 30 anos. Beleza. Vocês devem saber o que é a meia-vida, né, gente? É o tempo que se gasta para que reduza a metade da massa que ele tinha antes, ok? Bom, quer saber qual é o tempo para chegar a 10%? Então vamos fazer o seguinte, percentual e o tempo. Quando, né? Olha só, vai ter 100% hoje. Então o que vai acontecer? A meia-vida não é de 30 anos, então depois de 30 anos vai ter metade, 50%. Ao passar mais 30 anos, vai ter metade daquele valor que tinha no último momento, ou seja, metade da metade, 25% em 60 anos. Passa mais 30 anos, ou seja, em 90 anos, 12% e meio. A única alternativa que tem próximo ali de 90 anos é 100. Né? Tinha que passar um pouco a mais do que 90, então com certeza é 100. Pronto, resolveu mais uma questão tranquilamente, enquanto muita gente estava lá resolvendo um monte de coisas de logaritmo, porque é uma questão difícil, tá, gente? Muitas pessoas com certeza errariam essa questão. Bom, e aí chegamos naquela parte em que todo mundo quer saber. Tá, mas e aí, Davi? Se eu não souber nada mesmo, se eu não conseguir desenvolver nada, não eliminar nenhuma alternativa, como que eu faço? Eu chuto de que maneira? Bom, aí de novo essa parte ela vai ser importante se você resolveu muitas questões de forma adequada, tá? Se você acertou só umas 10, vai ficar difícil, não vai ter parâmetro para fazer isso. Mas é o seguinte, pensem comigo aqui, ó. Esses aqui são os gabaritos que foram obtidos em todas as provas, a quantidade de letras A, B, C em cada ano, ok? Vocês vão perceber o seguinte, olha, quando ali a partir de 2013, sempre o menor número de letras que era o gabarito de alguma coisa era 8 e o maior era 10. Isso significa que nessa época, a partir de 2013, o número máximo e o número mínimo de acertos por cada letra é 2. Então, você sabe o seguinte, nenhuma letra vai aparecer provavelmente, tá, gente? Mais do que 10 vezes. E também não vai ter nenhuma que vai aparecer menos do que 8 vezes. Então, o que você pode fazer para te ajudar? Um detalhe. Em 2018, uma questão foi anulada, então acabou ficando diferente, mas a princípio seria dessa forma, ok? Bom, então como que você poderia fazer? Ó? Nas questões que você não tiver nenhuma ideia de como resolver e não conseguir eliminar nenhuma alternativa, marque uma única letra em todas essas questões. Agora, que letra que você vai marcar? Aquela que você menos marcou até então no seu gabarito. Por isso que é importante, isso vale mais se você fez muitas questões boas. Então, vamos pegar aqui como se fosse um gabarito, tá? É mais ou menos dessa maneira, a numeração normalmente vai ali de matemática de 136 até 180, mas vamos pegar esse aqui que dá para a gente entender bem. Pega a prova de matemática. Você vai resolvendo e você vai marcando, ok? Como você vai perceber que 5 questões você não teve a menor ideia do que você poderia fazer. Você vai ter que chutar mesmo. Então o que você vai analisar? Quantas letras A você marcou? 8. Quantas letras B? 6. Quantas letras C? 10. Quantas letras D? 7. Quantas letras E? 9. Então, o que você vai fazer? Bom, de novo, se você está confiante que acertou muitas questões, a letra que você menos marcou foi a letra P. Então, a chance maior que algumas dessas alternativas, alguma dessas questões, tem como resposta a alternativa B. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar ali, vai concluir, né? Ó, B foi a menos marcada, então você vai marcar todas com letra B. Vai lá e marca bem tudo. Davi, isso é certeza? Não é certeza de nada, né, gente? Mas se você fez 40 questões certas, com certeza você vai acertar um número maior ali. É uma probabilidade pequena, mas já te ajuda de alguma forma. Já houve casos de pessoas que passaram em vestibular por uma questão usando esse critério. Bom, e agora a última ideia é treine bastante sua estratégia. Você acompanhou todas as aulas? Agora eu vou resumir para vocês como que eu faria a prova e vocês vão ter uma ideia de treinar para resolver a sua prova de Enem. Olha só, seguinte. Primeiro, né, use simulados para pôr em prática a sua estratégia. Pode resolver questões anteriores, Enems anteriores, ou pegar simulados novos, né, inéditos. Bom, segundo a estratégia sugerida na aula 5, em mais aulas, principalmente na aula 5, aquela de tudo tempo e tal, eu resolveria a questão da seguinte maneira. Eu ia pegar a prova, eu ia folhear, igual eu já falei na aula anterior, e depois eu ia começar a resolver as questões. Bom, o que eu posso concluir? Essa primeira questão aqui, ó, vou resolver ou não vou resolver? De que se trata? Eu já vi que é de projeção ortogonal, já estudei, estou sabendo. Gente, isso é o meu critério, tá? O que eu visualizo como fácil e difícil. Na hora de resolver mesmo,
Você pode achar inicialmente difícil e depois concluir que é fácil, ou o contrário. Então é só uma ideia geral, até porque não tem como você saber antecipadamente qual questão realmente é fácil, qual que é difícil. Então, eu faria essa questão. Vou para a questão número 2, já vejo de cara que é log, falo. Pode ser difícil, mas mesmo que for fácil, muita gente vai errar. Vou deixar ela para depois. Então, logaritmos, deixo para depois, vou voltar depois. Vou aqui para a próxima questão. Essa questão você vai ler, vai ver que ela é de porcentagem e vou fazer. Vou tentar resolver, né? Veja aqui uma questão que tem de gráfico, então eu vou fazer. Parece ser tranquilo também. E por aí vai. Vou resolvendo mais uma questão. Notação científica, eu vou fazer proporção, está muito grande, não entendi muito bem o texto, então eu vou voltar depois. Área de círculo, achei tranquilo, vou fazer. Análise de gráfico, vou fazer e por aí vai. Você vai concluindo. De novo, você pode ter um critério diferente do meu. Vai depender da quantidade de questões que você quer acertar, vai depender, né, que você precisa acertar, vai depender da sua facilidade ou não com a matemática, mas de um modo geral é isso que você vai fazer. E você vai resolvendo as questões, beleza? O que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento que você vai ter resolvido 15 questões. Quando você resolver 15 questões fáceis de matemática, você vai procurar as questões mais fáceis, você vai agora ir lá para vai passar o gabarito e vai para a ciência da natureza. Resolve 15 questões de ciência da natureza, depois você volta para a prova de... antes de voltar para a prova de matemática, você vai analisar. Você fez 15 de ciência da natureza, 15 de matemática, passou um texto da prova, teoricamente passou um texto do tempo. Avalie ali se realmente é 3 horas da tarde ou próximo disso, né? Também depende se não tiver atrasos. E depois o ideal é você voltar a fazer 15 questões de matemática. Você continua fazendo as questões que você acha mais simples. Pode voltar depois ou fazer e igual a gente estava analisando antes, beleza? Não vou resolver aqui porque não faz sentido, a gente gastaria um tempo enorme. Mas eu posso resolver essas questões em outro momento. Bom, de novo eu vou concluir isso para todas as páginas e em algum momento eu vou chegar no total de mais 15 questões de matemática. Terminei as 15 questões de matemática, de novo eu vou parar, vou passar o gabarito, vou voltar para a ciência da natureza e vou analisar depois que eu terminar o tempo. É por volta de 4h30? Sim, então beleza, está um tempo razoável. Se for muito distante, já for 5 horas, aí você tem que tomar cuidado e resolver menos questões. Nesse caso aqui, ó, percebo que tem mais questões para fazer ainda ali, então eu defino quais questões eu vou fazer ou não, até chegar na última questão da prova, já fiz algumas, né? Algumas questões eu pulei. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar. E aí percebo que ficaram só questões que teoricamente são difíceis. Logaritmos, proporção, juros, logaritmos de novo, análise combinatória, probabilidade, geometria analítica e análise combinatória. O que acontece nesse momento, então? São 8 questões, eu avalio o tempo que eu tenho para fazer. E aí, se eu consigo fazer todas essas questões, ótimo. Se eu não consigo, tem umas outras também, né, gente? Não só essas 8, tem outras questões anteriores. Bom, se der para resolver todas, ótimo. Se não, você deixa as mais difíceis para o final. Mas pelo menos você fez as 35 ali, quase 40 questões, que são as questões mais importantes, que valem mais, que são as questões mais fáceis. Beleza? Continuo tendo questões, né, gente? Acho que estão 10 questões ali no total. Bom, segunda coisa, você que está treinando. Talvez você falte pouco tempo agora, não dê para você fazer isso muito, mas dá para você fazer pelo menos 1 ou 2 vezes. Anote sua evolução de um simulado para o outro. Talvez você já tenha feito isso em outros momentos durante o seu estudo. Anote sua evolução e suas dificuldades em cada simulado. É bom deixar bem claro, estou acertando muitas questões de geometria, estou errando muito de análise combinatória. Essa análise faz você ter uma ideia melhor. Reavalie se algo na sua estratégia deve ser aperfeiçoado. Falar, eu não vou resolver questões de geometria, vou resolver mais questões desse assunto ou outro. E você tem uma ideia melhor. A ideia que eu falei para vocês de 15, 15, 15 é uma boa? Ok, você pode fazer também 25, 25, de acordo com o que você achar interessante. Eu treinei isso com alguns alunos, muitos alunos gostaram dessa ideia, então é uma dica para você, né, gente? Não existe uma regra que serve para todo mundo, mas você já tem um acesso a uma coisa que você pode avaliar. E depois você vai normalmente reestruturar a sua estratégia e vai treinar novamente, ok? Com certeza, com todas essas dicas você vai conseguir melhorar a sua nota. Bom, perdeu alguma aula de alguma dica? Aqui embaixo tem todas as dicas para vocês acompanharem, todas elas juntas, elas vão te ajudar a tirar uma nota melhor do que você tiraria sem elas, com certeza. Então é isso, gente. Boa prova para vocês, prestem bastante atenção, cabeça tranquila, e se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui embaixo dicas de aula, qualquer coisa do tipo. Aproveite para dar um like, se inscrever se você ainda não está inscrito, para ajudar cada vez mais outros estudantes à medida que o canal vai crescendo.
Muito obrigado e a gente se vê nas próximas aulas. Um abraço!